Bom dia! Esse é mais um vídeo, caso vocês estejam vendo no YouTube. Esse vídeo foi no Instagram, fazendo parte do programa de 30 dias de live que eu fiz de novembro até dezembro, aqui no Instagram, maravilhoso Instagram. E hoje, gente, eu quero falar sobre execução, sobre o poder das pequenas ações, né? Tem muita coisa por detrás desse tema que eu poderia falar, mas eu gosto muito dessa frase que tem estado na moda, tem estado na tendência de nós temos muitas iniciativas, mas poucas acabativas. E aí eu vou deixar recomendado mais uma vez aquele livro maravilhoso chamado Finish, do Jon Acuff, se escreve F-I-N-I-S-H. Ele ainda não tem tradução, mas para quem lê em inglês e gosta desses temas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, leiam. É um livro muito maravilhoso para quem é um perfeccionista em recuperação. E aí, no domingo, sei nem que dia é hoje, gente, quando você trabalha em casa, todo dia é igual um ao outro. Sábado, talvez, não me lembro quando, numa das últimas lives, pediram para eu falar sobre os sabotadores, sobre as coisas, tendências e comportamentos que fazem a gente cair do cavalo da organização, que fazem a gente se desviar do nosso caminho e, enfim, né, naquela sensação de ai meu Deus, o que está acontecendo, de caos que a gente não sabe por onde começar. Uma das coisas que vieram à tona, porque faz parte do meu histórico como pessoa que tenta se organizar e etc., é o perfeccionismo. Eu já escrevi uns 2 ou 3 textos sobre isso lá no blog, tem alguns vídeos no canal do projeto de 30 dias de live do ano passado sobre isso também. Então, como eu tenho essa experiência, né, como eu tenho esse histórico de perfeccionista em recuperação muito forte, eu sinto que não faz muito sentido falar sobre perfeccionismo, mas eu posso compartilhar hoje, é isso que eu quero fazer, a minha experiência sobre como eu, aos poucos, vou colocando as coisas em prática e vou terminando o que eu começo. Quais são as ideias e os exercícios que funcionam para mim. Quero compartilhar minha experiência hoje sobre isso. E o antídoto do perfeccionismo, que é aquela tendência, né? Aquela voz na sua cabeça, aquela crença limitante que se você não for perfeita, preencha aqui o espaço em branco, né? Uma associação de ideias, uma afirmativa categórica que algo de ruim você acredita que vai acontecer. Se você não for perfeito o tempo todo, se as ideias não forem absolutamente perfeitas logo de início, e aí nós temos medos e crenças limitantes sobre sermos criticados, sobre sermos julgados, enfim, encarar a nossa imperfeição é um processo doloroso. E o antídoto para isso é executar, colocar na prática, colocar na prática, colocar na prática. Isso também tem a ver com o quarto hábito do GTD. Ontem eu falei sobre o GTD, sobre os 5 pilares do GTD. Chazinho. Alguém me viciou em chá. E no frio é muito mais gostoso tomar chá. Aliás, quando eu tava morando no Rio, não era um hábito. Anyway, voltando pro fio da meada. Ontem, falando sobre GTD, a gente falou sobre o quarto pilar do GTD, que é engajar, que é quando você executa com a sua lista de tarefas e quando você apenas faz o que você se propôs a fazer. E aí, tudo isso, né, fica amarrado nesse tema sobre como é que você fortalece o seu hábito e a sua atitude de terminar as coisas e de pelo menos... Bom dia, gata! Bom dia, Lu. Muito obrigada. Que bom que você gostou do tema. Esse tema é muito bom. Eu posso depois formular um texto no blog, né, um pouco mais... Como é que eu vou dizer assim? Técnico, porque hoje eu quero compartilhar a minha experiência, mas... Tudo isso fica juntinho quando a gente fala de executar, se engajar nas listas de tarefas, fazer o que você se propôs a fazer e parar de ficar matando os seus projetos. Eu tenho um ex-namorado muito querido que na época em que eu estava namorando falava pra mim que quando os meus projetos paralelos, os meus projetos profissionais, quando eu estava na faculdade, começavam a ganhar... começavam a ganhar vida, começavam a ganhar gás e começavam a pegar fôlego, eu matava eles.
Aí eu acho que ele fazia uma comparação mitológica. Tinha um lance assim, que ele falava, tipo, Deus X, que na mitologia, que na história mitológica Y, matava os próprios filhos, enfim, não vou lembrar da comparação total. Mas isso era o perfeccionismo dando as caras. E quando eu comecei o organizado, eu precisei adotar a estratégia de: esse meu projeto profissional é o mais importante de todos e eu não vou desistir dele antes de X tempo. Então, uma coisa que eu recomendo para quem tem esse costume de começar 100 projetos e aí daqui a 2 anos você não tem nem mais registro desses projetos, você não sabe o que aconteceu com ele. Ninguém do seu círculo de amigos ou da sua família pode acompanhar o seu progresso naquela iniciativa. Eu digo o seguinte: tenham uma prioridade muito, muito, muito clara. Porque as pessoas que são perfeccionistas ou que procrastinam, porque a procrastinação, né, como a gente já viu, como eu já vivo falando, sempre tem um fundo emocional, e o fundo emocional que me pega muito, isso varia de pessoa para pessoa. No meu caso, a dificuldade emocional que mais me pega é o perfeccionismo. Toda vez que você procrastina alguma coisa, tem um nó emocional. E quando você tá nessa onda, qual é a palavra? Nesse círculo, assim, tipo aquele ratinho correndo, 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 correndo naquele cilindro sem sair do lugar, por causa do perfeccionismo, entenda que não vai ser do dia para noite que você vai alcançar todos os seus sonhos e que você, de repente, vai conseguir virar a chave completa. Porque esse, digamos assim, é um meta-conselho. Percebe que engraçado, na mente de uma pessoa perfeccionista, na mente de uma pessoa que preza tanto e preza demais por aquele nível de excelência, inclusive a superação do perfeccionismo. Quando eu pensava nisso, eu pensava que precisava ser perfeito. Então, assim, começando pela aceitação, nada é perfeito. E quanto mais rápido você abraçar as suas falhas, mais perfeito você de fato vai ficar. Então, no primeiro ano do Organizado, eu eliminei várias outras possíveis prioridades e a minha grande prioridade era a área de vida profissional. E dentro da área de vida profissional, o projeto de criar e manter um blog e, enfim, conteúdos gratuitos na internet, nas redes sociais sobre organização, e criar uma cartela de serviço ou de produto para que isso seja o meu sustento, para que isso seja o meu trabalho. Dentro da minha área de vida profissional, gente, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, muitos sonhos. Organização é uma fatia disso. Então, eu acho que para você conseguir ter mais acabativa, caso o que você tenha seja muita iniciativa e você quer concluir os seus projetos, você tem que ter foco, prioridades. E você tem que dizer não para algumas coisas. Vocês que estão entrando agora ou que estão vendo depois no Instagram, que estão vendo no YouTube, vocês sentem essa dificuldade de dizer não para algumas das suas vontades ou para algumas das oportunidades que estão batendo na sua porta? Porque se sim, essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de priorização, de saber que tem uma hierarquia, que tem certas coisas que são mais importantes do que outras, e que você tem disponibilidade interna para algumas coisas, paciência, saco, tesão para algumas coisas e não para outras. Querer fazer tudo, inevitavelmente vai fazer com que você não faça nada. Eu começaria por aí. Vocês têm que ter extrema clareza, extrema certeza de qual é a sua prioridade. Vocês têm que fortalecer esse músculo de dizer não para as coisas. E a minha experiência fala que se você... Como é que eu vou falar isso? Eu tentava, quando eu comecei com o Organizado, eu tentei compensar a minha falta de foco, eu tentei compensar o perfeccionismo exacerbado com uma prioridade e com uma concentração obsessiva. Isso foi o que eu fiz e funciona muito para mim. Então,
Hoje em dia, depois de 2 anos de organizado, eu escrevo, acho que há 2 anos e meio, né? No meio do ano que vem, o organizado vai fazer 3 aninhos e eu quero muito fazer uma festa de alguma forma. Porque se tem uma coisa que a Ana Carolina gosta de fazer, é festa, como boa libriana. Enfim, eu devia anotar isso na minha caixa de entrada agora para não esquecer, mas se eu esquecer, vocês me lembrem, por favor. Agora que eu tô caminhando pro 3º ano, eu provei para mim mesma que eu consigo fazer alguma coisa. E eu sei que isso soa ridículo, que qualquer pessoa adulta de 28 anos deveria ter consciência que é capaz de fazer alguma coisa, mas vocês não têm ideia de quantos projetos eu comecei e eu matei, para usar essa metáfora do meu ex-namorado, ao longo da faculdade, entre os 18, 17 até os 25 anos, 24. Enfim, me formei ali com 24, 25, um pouco atrasada. Durante esses muitos anos, né, da adolescência até a juventude, o iniciozinho da juventude ainda, eu matei muitos projetos. E apesar de eu saber que eu era motivada, apesar de eu saber que eu tinha paixões, eu nunca fui essas pessoas que diziam, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Pois é, Ana. Pois é. E você, Ana, que tá aqui ao vivo, eu tô comentando com algumas pessoas que estão ao vivo na live, você faz muita coisa, você estuda, você trabalha, você produz conteúdo, você tá interagindo com o mundo. Você faz muita coisa. Provar pra gente mesmo que tudo o que a gente faz realmente tem um fruto, na minha opinião, está muito conectado a acabar algumas ideias, acabar alguns projetos específicos. Eu que te acompanho, sei que você faz muita coisa. Agora, por que você não tem essa percepção tão clara? Eu também não tinha. Como eu dizia, eu nunca fui essa pessoa que dizia, mas eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não tenho nenhuma paixão. Eu tenho muitas paixões e eu sou muito motivada, eu sou muito obcecada pelas minhas paixões. Quem me conhece sabe que quando eu gosto de uma coisa, eu recomendo aquilo ali pra caramba. Eu recomendo aquilo ali muito. Mas apesar de eu sempre ter sido motivada, de eu sempre ter tido muitas paixões, eu cheguei ali pelos 25, 26 anos, olhando pra tudo que eu tinha feito e pensado, gente, eu fiz porra nenhuma, não fiz nada. Porque eu não vi nenhuma semente virar flor. Então, é mais ou menos isso que eu quero colocar aqui pra vocês. Primeiro passo para ter essa acabativa, para ver que você de fato termina as coisas. Aprender a dizer não, aprender a dizer sim, entender para que você quer dizer sim e para o que você aguenta dizer não, por enquanto, não é que seja uma decisão eterna. Fortalecer o seu músculo da priorização, saber que você não pode fazer tudo ao mesmo tempo para ontem. Quanto mais você faz e quanto maior é o seu leque, quanto menos consciente, priorizada pela sua própria vontade é a sua vida, menos você vai acabar as coisas e menos você vai, então, já que você acabou algumas coisas, ir para o próximo nível de fazer outras coisas. Essa é uma dica prática. Agora, minha experiência mostra para mim justamente isso, que eu precisava muito, com muita força, com muita garra, delimitar tudo que eu estava fazendo e propor para mim mesmo o seguinte, Ana, você vai provar para você mesma que você consegue fazer alguma coisa e depois disso você não tem desculpa. Vocês lembram de tudo que eu falei ontem, né? Não vou me repetir, mas esse lance dos sabotadores e das crenças limitantes, quando você procrastina por perfeccionismo, quando você procrastina porque você não sabe dizer não para as coisas, porque você está em dúvida, porque você é uma pessoa indecisa, que não sabe se colocar, que não sabe entender o que você quer, isso te deixa numa zona de conforto muito confortável, porque depois que você prova para você que você consegue fazer o que você quiser, pelo menos em pequenas medidas, né? Não tô falando que você consegue ser presidente dos Estados Unidos, assim, mas as outras coisas comuns e mundanas, que pra gente já são muito grandes, quando você prova que você consegue fazer isso, qual é a desculpa que você passa a ter pra não ser criativo? Qual é a desculpa que você passa a ter pra não ir atrás da vida dos seus sonhos, da vida que você realmente quer? Isso vai fazendo com que o seu estoque de desculpas diminua e é por isso que é complexo se colocar nessa situação. Mas o exercício que eu fiz com o organizado foi mais ou menos esse, de obsessão
foco total. Ia ser aquilo e aquilo ia ser o grande pilar da minha vida por X tempo. Eu acho que na época eu falei pra mim mesma que se eu mantivesse A, B, C e D durante um ano ou um ano e meio, eu me consideraria uma pessoa de sucesso, uma pessoa de acabativo, uma pessoa que consegue ver os seus projetos no mundo. Durante esse um ano e meio, o que aconteceu é que a forma de eu gerir o eu organizado mudou, mas tiveram muitas coisas que se mantiveram iguais. E para mim foi necessário isso, porque o sentimento de que eu ia fazer 30 anos sem ter provado para mim mesma que eu consigo terminar as coisas, sem ter, porque o meu trabalho, né, isso eu sempre soube, a minha vocação e a minha vida profissional, eu sabia desde antes da faculdade que teria algo a ver com o público e algo a ver com comunicação. Isso eu já sei de mim há muito tempo. Então, pensando na minha vida profissional e até nos projetos pessoais que não necessariamente tinham um objetivo de ser rentável, mas que para mim eram muito encaixados com a minha vocação, e vocação é vida profissional no meu entendimento, porque ainda bem para mim as duas coisas andam em paralelo. Quando eu pensava que eu ia fazer 30 anos sem ter dado nada para as pessoas, sem ter colocado alguma ideia minha que eu sabia que ia beneficiar, nem que seja um ser humano, não tô falando de um estádio de torcedores do Flamengo, tô falando de um ou dois seres humanos, isso quebrou o meu coração, de verdade. E aí eu pensei, eu vou me dedicar a escrever um e-mail toda semana, desde o início do Organizado eu sabia que eu queria fazer uma lista de e-mail, que eu queria fazer a newsletter, e eu vou fazer um post de blog por semana por pelo menos um ano. E para mim foi necessário esse foco intenso para provar que eu conseguia terminar as coisas, para me dar um senso de realização prático, palpável e material, porque percebam, não é que as pessoas ao meu redor não me motivassem, né? E não dissessem, não, Ana, você consegue, você faz muita coisa, você é talentosa, mas vocês sabem como é, você precisa fazer algo por você mesmo às vezes. E eu entendia que o meu senso de fracasso e a minha autoestima estava muito baixa, e como é que eu poderia modificar isso de um jeito que eu pudesse também levar para as outras pessoas e pudesse levar para o mundo, provando para mim mesma que eu conseguia. Esse pensamento me fez me concentrar muito arduamente numa coisa só. Por quê? O que é que eu imaginava? E de fato foi isso que aconteceu. Eu pensei, bom, eu gosto muito dessa ideia. Então, o que eu estava falando sobre saber dizer não para as coisas, saber dizer sim para as coisas certas, entender para que você tem disponibilidade e paciência agora, vem muito por esse processo de decidir. Eu olhei para todas as minhas para todas as minhas opções e pensei, bom, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu aguento fazer, isso aqui eu quero fazer, vai dar certo. Eu pensei sobre isso um bocado, porque também não é do dia para noite que você toma uma decisão de priorizar um projeto para o qual você vai dar uma atenção devota e ininterrupta por um ano. Você tem que raciocinar e pensar um bocado sobre isso. Uma vez escolhendo o projeto do Organizado, eu pensei, bom, eu vou pelo menos por um ano manter uma escrita semanal de 1 ou 2 textos. E aí, como isso foi acontecendo nesses anos, é claro que passou por modificações. Mas, gente, eu tô há 2 anos e meio escrevendo uma news por semana. É claro que tiveram momentos de férias. Então, vamos botar aqui desses 2 anos e meio, pelo menos 2 anos, entre 2 anos e 2 meses, ou 2 anos e 5 meses, eu escrevo um texto por semana há muito tempo. Eu pensei, se eu fizer isso por mim agora, porque eu também tive o luxo, o privilégio de poder estar estudando, de poder não trabalhar e ainda assim ter dinheiro e ainda assim ter ajuda financeira, privilégios óbvios, para poder pensar e decidir e realmente investir numa coisa que eu queria ver florescer, de investir numa coisa que eu de fato tinha motivação para ir atrás. Eu pensei, se eu fizer isso por mim mesma agora, quando eu provar que eu consigo terminar alguma coisa, eu vou estar livre para poder começar a fazer outras coisas. É esse momento no qual eu tô agora. Eu ainda gosto do Organizado muito, ele ainda é a minha prioridade para 2019, mas eu já sei que eu consigo. Eu tô mais relaxada e eu tô menos na defensiva, sabe? Eu realmente sei que eu consigo. O chá ficou gelado, obviamente, nesse tempo que eu tô falando.
E quando você realmente exercita o seu foco, exercita a sua prioridade, coisas incríveis acontecem, coisas maravilhosas acontecem. O tanto que a newsletter e o público e a família VIP organizada, exclusiva de leitores da News cresceu, e o tanto que isso me preenche, me motiva e de fato ajuda as pessoas é inacreditável. O efeito composto é o melhor antídoto para você parar de procrastinar por causa do perfeccionismo, para você parar de começar a fazer várias coisas e terminar de fato a fazer as coisas. Eu não digo que todo mundo tem que ter um foco tão obcecado assim, mas percebam o seguinte: se vocês também estão sentindo que vocês estão começando muitas coisas e não terminando coisas o suficiente, se perguntem qual é o pequeno bloco, o pequeno marco que eu posso colocar nessa construção para provar para mim mesma ou para provar para mim mesmo que eu realmente consigo terminar alguma coisa. Saibam qual é a grande prioridade da vida de vocês e decidam um espaço de tempo pelo qual ela vai valer e pelo qual ela está em voga. 1 mês, 2 meses, 2 semanas, 1 semana, o que for. Sabendo sua prioridade, deixando as outras coisas de lado, pensem: como é que eu vou medir que eu estou andando em direção a essa meta? Qual é o resultado desejado que eu quero no final das contas? Uma prioridade clara, um foco claro e um resultado desejado no fim das contas, sendo apenas um, quanto mais específico for, melhor. Eu comecei o organizado assim, pensando, bom, eu vou manter o organizado por 1 ano e eu vou escrever um texto toda semana, 2, no caso da News, eu já sabia que era News, e eu vou escrever um texto toda semana por pelo menos 1 ano e meio. Vocês percebem que a minha vida profissional pode florescer e pode se reproduzir para criar outras áreas que não só o eu organizado. A forma como eu escrevo esses textos semanais mudou muito ao longo desses 2 anos e meio. Mas eu sabia que eu ia medir a minha capacidade de acabativa dessa forma. Vocês precisam pensar numa medida prática, numa coisa quantificada, numa coisa visível, material, que seja possível de vocês olharem, conferirem e verem, cara, eu tô cultivando esse efeito composto de fazer essa coisa faz 30 dias, faz 2 anos, faz 7 meses, faz 4 semanas. Isso fica muito mais fácil quando você tem um foco, quando você tem uma prioridade clara, quando você aprende a dizer não para as coisas e dizer sim para as outras, e você quantifica, delimita e torna visível, material e um pouco mais perceptível para sua mente, para os seus olhos, acompanhar aquele progresso e ver exatamente qual foi o marco que você atingiu para demonstrar, olha só, você conseguiu, você já conquistou isso aqui. Qual é a próxima coisa que você quer conquistar? Essas são, assim, as pedras filosofais da minha experiência e de como eu acho que vocês deveriam fazer isso. Mas tem algumas outras coisas que ajudam nesse processo. Uma delas é anotar todas as ideias que vocês têm para fazer ao longo da vida. As famosas ideias mirabolantes. Se você tem dificuldade de terminar as coisas porque você começa muitas e não tem foco e quer fazer tudo ao mesmo tempo, é muito benéfico você ensinar para sua mente que calma, meu filho, calma. Você tem uma lista guardada das coisas que você quer fazer algum dia na sua vida com 70%, 90% de certeza. Nem tudo que está naquela lista você vai fazer. Mas por enquanto aquilo ali é um desejo que arde em você e para o qual você não tem tempo, paciência, recurso, companhia, condição de fazer agora. Anota para não esquecer. Essa lista de algum dia, talvez, essa lista de coisas que eu quero fazer até o final da nossa vida, ajuda a gente a relaxar, enquanto a gente sabe que a nossa prioridade, aquele mês, é cumprir aquele pequeno projeto. E acabou, e você tira o resto de perto e você faz o que você se propôs a fazer. Eu sei que essas dicas, né, e tudo isso que eu tô falando não é, talvez, exatamente muito técnico, muito prático, mas eu falo muito de conceitos e teoria e eu trago muito a minha experiência, porque realmente quando você confia no efeito composto, quando você tem clareza, você tira um tempo para ficar com você mesmo e para decidir o que é que eu quero fazer agora,
Você se compromete com aquilo e você pensa num resultado desejado, visível, quantificado e que de preferência você registra em algum lugar para depois ver que você fez. É isso que você precisa. A forma de fazer isso é muito pessoal. Eu entendo que naturalmente talvez vocês tenham dúvidas de tipo, mas Ana, como é que eu faço isso na prática? Não é complexo. Não quer dizer que seja fácil, mas eu quero dizer que não é difícil no sentido de complexidade. Tira um dia para pensar, para olhar para sua vida, para fazer mapa mental, para ler um monte de texto, para meditar, para você conseguir sair daquele dia com uma prioridade clara que vai valer pelo menos por 4 semanas. Vocês não precisam fazer como eu, escolher um projeto que vocês vão manter por 1 ano. Pode ser um tempo menor. Vocês precisam colecionar essas acabativas. Para isso, vocês têm que ter clareza da prioridade, tem que vir de dentro essa decisão o melhor possível, mesmo que seja ao mesmo tempo uma responsabilidade. É um exercício consciente. Eu vou me propor essa prioridade por tanto tempo e eu vou medir e registrar desse jeito. Eu quero escrever um texto no blog todo dia por 30 dias. Tá bom. Mês que vem você pode escolher uma prioridade e você pode escolher acabar um projeto que não tem nada a ver com a vida profissional. Você reveza isso ao longo dos 12 meses e no fim de 12 meses você terminou 12 coisas. Eu quis me concentrar no organizado e na área de vida profissional. E dentro dela, de todas as coisas profissionais que eu podia fazer, escolher essa especificamente porque eu queria muito construir e quero muito construir uma coisa sólida, sustentável, que realmente alcance as pessoas e construir uma equipe, construir um time para falar de organização e para continuar causando essa mudança prática, pequena ainda que seja, efetiva na vida das pessoas. Mas o tamanho, o recorte que vocês fazem, tanto faz. O importante é ser uma decisão sua, tirar um tempo para decidir, seguir a sua proposta, se comprometer com o que você disse que queria, se compromete, diz não para o resto. E quando esses 30 dias acabarem e você conseguir provar, registrar para você mesmo que por 30 dias você fez X, você está livre para fazer outra coisa. Eu falo muito no Organizado sobre foco, prioridade, uma única grande prioridade, porque eu venho desse lugar de começar muita coisa, acabar poucas, e priorização, clareza de foco é a resposta, é a grande dica que eu dou. Não é que não tenha níveis de complexidade, mas sabe esse mistério, essa dificuldade toda? Não existe. Se você faz esse trabalho, com certeza difícil, com certeza exigente, mas muito necessário e muito benéfico com você mesmo antes. Tenha essa lista de coisas que você quer fazer um dia para que a sua mente não ache que você vai ficar acorrentado nessa uma ideia, nesse um projeto. Escolha coisas pequenas se você não tem muito tempo, se você não tem muita liberdade, muita manobra de vida para se dedicar ao que você quer. Escolha uma coisa pequena, mas quanto mais privilégio você tiver, usa esses privilégios, porque é para isso que a vida te dá privilégios. É para isso que o universo te coloca essas facilidades, para você dar alguma coisa em troca, para você produzir, para você fazer a sua alma feliz e vibrante. E para você cada vez mais sentir que você está realizado, vivendo a vida que você quer. É realmente para isso que existem privilégios, na minha opinião. Nem todos têm os mesmos, nem todos têm muitos, alguns têm nenhum. Então aproveita os seus privilégios. Outra pequena dica, outra coisa que ajuda, é você falar com outras pessoas e ter algum tipo de comprometimento público com aquilo que você vai fazer. Se você decidiu uma prioridade com clareza e você definiu os marcos que você vai alcançar no caminho para aquilo, esse comprometimento público não é para aumentar a sua autoexigência, mas é para que tenha alguém esperando por aquilo que você vai fazer. Eu sei que isso não se aplica necessariamente a todo tipo de projeto, nem todo mundo tem uma prioridade profissional, mas nem que seja um amigo. Façam um clube da motivação, façam um clube do fazer acontecer na vida de vocês, sabe? Façam um grupo de apoio
para pessoas que querem ter mais acabativa. Contem para as pessoas, registrem. Eu escrevia o e-mail toda semana e eu pagava, né, por esses serviços, mudei várias vezes de serviços, que são serviços especializados para gerenciar uma lista de e-mail, e eu via aquele registro visual, virtual no computador aumentando, sabe? Tipo, nossa, olha mais um e-mail, olha mais um e-mail. Hoje em dia, eu já mudei várias vezes, eu não tenho mais o registro comigo, né, o documento de todos os e-mails semanais que eu mandei, mas, cara, minha lista de e-mails chegou, né, antes de várias tretas virtuais acontecerem, chegou a 50 mil pessoas. 50 mil pessoas vendo o conteúdo toda semana e vibrando comigo, e eu já provei para mim mesma que eu consigo. Ter esse fator externo de uma pessoa que sabe que você está comprometida com aquilo, de preferência que se comprometa com algo parecido, apoio de outras pessoas, motivação externa, impacto que tem na vida de outras pessoas. Ou melhor, peraí que eu acho que eu falei errado. Ver o impacto que o que você faz e causa na vida de outras pessoas é um motivador sem igual. Então, mesmo que você faça uma coisa pra você que não é profissional, que não é pública, escolhe um amigo, escolhe uma amiga, aquela amiga e aquele amigo que sabe o quão difícil aquilo ali é pra você e que você vai mostrar, e que seja uma pessoa capaz de suportar e de ficar feliz com a sua felicidade. Esses são amigos de verdade. Tá gelado mesmo. Pessoas que não estejam perto de você só quando te veem na merda. Pessoas que fiquem muito animadas e muito felizes de ver o que você conquista. Se for um amigo ou uma amiga que realmente te conhece, saiba que aquilo ali é complexo e saiba que você tá dando bastante de você pra conquistar aquilo, cara, a motivação que essa pessoa vai dar pra você, você pode dar pra ela também. Vocês trocam motivações, esse aspecto de estímulo de alguém comprovando é muito bom. Eu não quero dizer com isso que vocês precisem fazer coisas para os outros ou que vocês precisam estar motivados só pelo que os outros dizem. Não é isso. Agora, a gente funciona em sociedade, a gente gosta de ser útil para as pessoas, a gente gosta de mostrar que a gente tem algo a oferecer, e em alguma medida coloquem isso dentro do planejamento de vocês. Falei muito, sempre falo muito. Se alguém tiver dúvidas, comentários, deixem aqui. Eu quis falar sobre acabativa e eu falei todas essas teorias, essa minha experiência sobre como eu fui conseguindo provar para mim mesma que eu consigo terminar as coisas, mas eu tenho consciência que não foi exatamente uma live técnica, passo a passo, 5 dicas matadoras, etc. Porém, acho que esse conceito e essa teoria ajuda muito. Muito obrigada para todo mundo que estava ao vivo ou que está ao vivo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem na minha caixa de entrada do Instagram, que eu respondo depois. Amanhã tem mais live, tá bom, gente? Beijo!